Bom dia a todos, sejam aí muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso seminário do Instituto Goiano de Direito Digital. Hoje nós vamos dando continuidade às nossas palestras, né, de qualidade. Nós vamos falar aí sobre um tema que eu particularmente sou apaixonado, que é falar sobre a figura aí do DPO, o encarregado de proteção de dados. Mas antes disso, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou o Frederico Coelho, coordenador do Grupo de Estudos de Segurança da Informação do IGDD, onde nós realizamos alguns trabalhos, publicações de artigos voltados à nossa temática de segurança cibernética, sempre alinhada aí ao direito digital. E hoje, para tratar essa temática nossa do DPO, ninguém melhor aí do que o Dr. Felipe Palhares, ele que é referência aí, não só nacional, mas a nível internacional, para poder compartilhar aí um pouco do seu conhecimento. O Felipe Palhares, ele é advogado, especialista em privacidade, proteção de dados, palestrante internacional, é o Papa Certificações da área, né? Possui diversas certificações de institutos como Equizim, ISACA, IAPP, enfim. Não vou detalhar esses skills, senão a gente vai perder um bom tempo aí. Mas antes de passar a palavra aí para o nosso convidado, eu queria falar aí sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que hoje, inclusive hoje, ela completa aí 2 aninhos de vida, que é da sua promulgação. E essa lei, ela traz aí para nós que as empresas terão que nomear um encarregado de proteção de dados, ou DPO. Mas aí, quem que é esse DPO? Como que vai ser essa atuação desse DPO nas empresas? Então, passo a vez aí para o nosso convidado, Dr. Felipe Palhares. E sintam-se à vontade, pessoal, para poder usar e abusar das perguntas aí para o Dr. Felipe, tá? É com você, Felipe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Imagina, obrigado, Frederico. Eu que agradeço. Obrigado ao convite, obrigado pela gentil apresentação. Agradeço também ao Instituto Goiano de Direito Digital e ao Rafael Maciel pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre o nosso DPO, ou não, nosso DPO tupinicano, que aqui é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Acho que a data hoje é uma data muito, assim, muito paradigmática. A LGPD faz 2 anos e mesmo depois de 2 anos a gente não sabe quando que a lei vai entrar em vigor, se vai ser agora mesmo esse ano, se vai ser em 2021 ou quais surpresas nos aguardam até lá. Mas acho que é interessante a gente poder conversar disso agora. Vi que no evento vocês também tiveram outros painéis, vão ter outros painéis sobre proteção de dados. Acho bem bacana. Entrando direto no nosso tema, e de fato fiquem super à vontade para fazer perguntas, eu vou tentar acompanhar aqui no chat, embora às vezes eu comece a falar rápido demais e não consiga ler, mas daí eu tenho certeza que o Frederico vai selecionar aqui umas perguntas para a gente, tá? Mas quem tiver pergunta, fique super à vontade. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte, de fato o início da ideia do DPO na nossa LGPD é quando que você precisa nomear um DPO. E eu tenho a minha opinião, acho que tem algumas pessoas que têm uma opinião contrária, mas a gente vai encontrar o encarregado, né, a figura do encarregado na LGPD, no primeiro momento lá no artigo 5º das definições, no inciso 8, se não me engano, que fala que o encarregado é a pessoa, antigamente era só a pessoa natural, agora tirou-se a ideia de pessoa natural, isso quer dizer que o seu encarregado, o seu DPO, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, né, permitindo aquela ideia de DPO as a service, de você terceirizar o serviço de DPO, de você ter uma empresa que eventualmente vai prestar serviços de DPO para a sua organização, mas não um DPO interno. Mas ele continua ali falando na definição que o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador. E depois, no artigo 41, que é o artigo que de fato fala do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ele fala lá no caput do artigo, no começo dele, que o controlador precisa nomear um encarregado, né? O controlador precisa nomear um DPO. Mas ele não fala mais nada do operador. E o primeiro questionamento que eu queria levantar é o seguinte: sou um operador, preciso nomear também um DPO? Preciso nomear também um encarregado? Eu sou da visão particular que não, mas vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Tem uma, né, obviamente assim, na maioria dos casos, se você for uma organização, uma empresa, ainda que você trate dados pessoais na figura de operador, muito provavelmente você será um controlador em si mesmo, né? Você vai tratar dados pessoais dos seus empregados, você vai rodar folha, você vai ter uma série de interações que você vai tratar dados pessoais e que vão te tornar controlador de pelo menos esses dados. E quer dizer que você naturalmente precisaria já nomear um encarregado por conta de ser a figura do controlador.
Por outro lado, e essa é uma as discussões que às vezes eu tenho com os profissionais que dizem, não, mas os dois precisam, mas não faz muito sentido a gente discutir, porque o operador sempre vai ter que nomear, quer dizer, o operador, se for empresa, sempre vai ter que nomear. Eu sempre tento levantar o seguinte exemplo. Imagine que você é uma pessoa física, você não é uma empresa, não é dono de empresa, nem nada disso. A princípio, você não está lá sujeito à legislação, no máximo, você trata dados pessoais para fins pessoais e não econômicos, e agora, na pandemia, você decide pegar um job de autônomo. Você diz, não, eu vou tentar aqui fazer umas campanhas de marketing para alguma organização que eventualmente me contrate para isso. Faço um job pontual de autônomo. Nessa figura específica, você vai ser um operador daquele controlador que te contratar para fazer esse tratamento de dados pessoais, mas você não vai ser um controlador em si mesmo. Né? Isso quer dizer que, a meu ver, essa pessoa não precisaria se autonomear como encarregado. Mas essa é só uma questão introdutória. A nossa lei, para quem eventualmente acompanha a LGPD e sabe que a LGPD é muito inspirada no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, já deve ter percebido que existe uma diferença muito clara entre o que é um DPO no âmbito da União Europeia, no âmbito do GDPR, e o que é o nosso DPO brasileiro, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Existe, assim, uma diferença muito evidente entre funções, entre percepção e entre até a lei em si, o que ela diz, qual que é o texto relacionado. Enquanto no GDPR nós temos lá 3 artigos razoavelmente longos para falar do DPO, para falar quem é essa pessoa, quais são as atribuições, o que a organização precisa fazer em relação ao DPO, no Brasil a gente tem basicamente o artigo 41, que vai dizer que o DPO nada mais é, e no artigo 5º ele também fala isso, que o DPO nada mais é que o canal de comunicação entre a autoridade nacional, entre o controlador e entre os titulares de dados. O DPO, na figura da lei, se você pegar a letra da lei, ele é basicamente o saque da proteção de dados. É o cara que fica ali recebendo a reclamação, falando com a autoridade nacional, tendo essa interação entre as duas partes. Então, você recebe uma reclamação do titular, você eventualmente reporta à autoridade nacional, faz notificações, e você tem uma atribuição adicional de, eventualmente, indicar aos funcionários da sua organização as boas práticas de proteção de dados. Mas ela deixa nisso, né? Ela deixa um campo aberto para você, eventualmente, numa futura regulamentação, tanto da autoridade nacional quanto da própria organização, indicar atribuições mais específicas. Para quem também acompanha a LGPD, sabe que a nossa lei ela é muito dependente da figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não existe. Né? Foi uma decisão, a meu ver, né, no meu sentir equivocada do legislador, mas que o legislador fez e que hoje a gente paga o preço por conta disso. Né? Hoje a gente tem todas essas discussões de se a lei vai entrar em vigor ou não, sob o argumento de que, olha, a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados ainda, justo porque a lei, em 500 milhões de lugares, o que mais aparece na lei lá é de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, de acordo com o guidance da autoridade nacional, e agora a gente não tem autoridade nacional. O legislador imaginava, muito provavelmente, que assim que a LGPD fosse aprovada, ou pelo menos depois, quando veio a medida provisória 869, nós teríamos, enfim, uma autoridade nacional para salvar o mundo, aquele salva todos, vem, nos diz o que fazer, regulamente essa lei que precisa de regulamentação. Se nós tivéssemos escolhido um caminho mais literal de lei, de você já dispor na legislação alguns pontos que foram deixados em aberto, talvez nós não tivéssemos o problema que a gente tem hoje. E um dos grandes problemas, a meu ver, da falta de regulamentação, da falta de uma autoridade nacional, é justamente os critérios para obrigação de nomeação de um DPO. Então, voltando ao que eu comecei a falar, lá no artigo 41 diz que todo controlador precisa nomear um DPO, um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E essa é uma obrigação ampla, geral e restrita. Essa é uma obrigação que vai pegar desde Big Tech Companies até a padaria da esquina, até a pizzaria do seu bairro, até a mercearia que tem aí ao redor da sua casa. Que são organizações pequenas que possivelmente tratam poucos dados pessoais ou que esses tratamentos não são tão relevantes ou tão preocupantes quanto os tratamentos de grandes empresas, de grandes organizações de tecnologia, mas que também precisam nomear o seu encarregado. Precisam, por lei, hoje, do jeito que a lei se encontra, nomear um DPO. E daí você imagina o seguinte, o padeiro vai nomear quem o DPO? Vai nomear ele mesmo, não dá para contratar alguém. Não dá nem para você contratar alguém para entrar como DPO, nem mesmo para você contratar alguém como DPO as a Service.
vai começar a ter um serviço adicional, pagar lá mês a mês uma pessoa, quando você tem na sua padaria ali um tratamento de dados pessoais irrisório. Então, a gente vai começar a ter figuras que o próprio empresário, o próprio dono da empresa vai ser o DPO. Teria algum problema nisso? Tem algum problema de o padeiro ser o DPO? Muita gente às vezes fala assim, pô, mas você está falando que o padeiro não pode ser o DPO. Muito pelo contrário, é claro que ele pode ser o DPO, desde que ele tenha conhecimento técnico para isso, desde que ele estude a fundo para isso, desde que ele saiba o que é proteção de dados, desde que ele saiba qual que é a legislação que nós temos em vigor, o que é o nosso modelo regulatório, mas normalmente ele tem outras funções, né? Ele tem uma atividade principal que é vender os pães, é fazer a padaria funcionar, é fazer o seu negócio funcionar. Dificilmente ele vai conseguir parar para ficar estudando proteção de dados, estudando a legislação, para de fato entender se ele está tratando dados pessoais de forma adequada ou não. Então, a meu ver, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa urgentemente de uma autoridade nacional para regulamentar e dizer, olha, quando de fato eu preciso de um DPO, ou no nosso caso, né, a nossa opção legislativa foi deixar para a autoridade indicar quando que eu não preciso de um DPO, quais que são os casos de dispensa de um DPO. E é engraçado se a gente for avaliar, porque o Brasil é um país sem cultura prévia de proteção de dados. É a primeira vez que a gente tem uma legislação ampla e compreensiva sobre proteção de dados. É óbvio que ao longo da nossa história legislativa, a gente tem vários diplomas legais que abordam privacidade, que abordam em determinados pontos proteção de dados. Todas as nossas constituições ao longo da nossa história democrática, e mesmo antes disso, elas já tinham previsões relacionadas a caso a seu asilo inviolável, a você não poder violar o sigilo da correspondência, chegando até em 88 ter essa proteção mais ampla do direito à vida privada, à intimidade, à honra, ao direito de imagem. E, obviamente, ao longo disso, a gente teve Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, o Marco Civil da Internet, várias leis infraconstitucionais com previsões relacionadas à proteção de dados e à privacidade em certa medida. Mas é a primeira vez que no Brasil a gente tem uma lei compreensiva, que aborda todos os setores da economia, que todas as empresas precisam cumprir, órgãos públicos também, e que, de fato, traz tudo o que você, em tese, precisaria saber em relação à proteção de dados, de forma muito específica, numa legislação só. Na União Europeia, a gente já tem legislações desse tipo há muitos anos, há várias décadas, pelo menos desde 95, no âmbito da União Europeia, com a diretiva de 95, você já teve todos os países membros da União Europeia com legislações específicas. Mas antes mesmo disso, a Alemanha tem lei de proteção de dados desde 1970. Quer dizer, imaginem, existe aí uma cultura prévia de uma importância grande de você ter mais privacidade, de você garantir a proteção dos seus dados pessoais. É inconcebível quando você fala, até para americano é inconcebível quando você fala isso, que você vai numa farmácia e alguém pede o seu CPF. Lá é um negócio que não existe, e aqui é um negócio que a gente está acostumado e que a gente dá de bom grado sem sequer avaliar o que isso importa. E mesmo assim, mesmo a gente não tendo uma cultura de proteção de dados, mesmo a gente não tendo essa cultura prévia e esse entendimento, a nossa lei fez uma escolha de dizer, olha, todo mundo precisa de um DPO. Enquanto no GDPR não é todo mundo que precisa de um DPO. Você tem casos específicos que você tem a obrigação de nomear um DPO. No Brasil, não. No Brasil, efetivamente, é uma regra irrestrita e abrangente. Então, esse é um primeiro ponto. Se você é um controlador, você precisa nomear um DPO, indiferente de você ser aí uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa. A gente tem a possibilidade até, a LGPD traz isso, né? Traz a possibilidade de autoridade nacional regulamentar os casos de dispensa e traz lá no artigo 55, quando tem as atribuições da autoridade nacional, a possibilidade de existirem regras específicas para pequenas, médias empresas e para startups. Não só em relação ao DPO, mas a outros pontos da legislação. Mas hoje, sem autoridade, digamos que a lei entre em vigor agora, domingo, dia 16, caso a medida provisória 959 ou não seja votada, ou seja rejeitada, qualquer dessas hipóteses que está todo mundo aí desesperado. Se ela entrar em vigor agora, você já precisa ter o seu DPO, o seu encarregado nomeado. Então, é bom já ter, assim, mais ou menos de antemão, essa avaliação de quem que você vai indicar para ser o encarregado, que é o ponto que eu queria entrar agora. Quem é que pode ser o DPO? Quem é que tem feito essa função nas empresas? O que é essa figura mítica? Isso é uma pessoa só? Isso é um grupo? Isso é um comitê? Como que você aborda isso internamente? E eu vou dar a minha visão do que eu tenho visto de várias organizações fazendo, mas antes eu queria voltar um step para fazer uma avaliação que é a seguinte.
Quem que pode ser, a meu ver, o encarregado? Quem que pode ser o DPO, se você eventualmente escolher assim uma pessoa física, dizer aquele fulano ali é o DPO? A gente tinha na legislação, quando com a medida provisória 869, depois do projeto de lei de conversão, foi incluído lá no artigo 41, parágrafo 4º. E o parágrafo 4º começava dizendo que o encarregado precisava ser detentor de conhecimento jurídico regulatório. E daí existiu todo um auê de que isso era um lobby da OAB, porque isso era só para garantir que o advogado fosse o DPO, porque né, só o advogado teria conhecimento jurídico regulatório, e esse parágrafo 4º foi vetado. Ele não existe mais, ele foi vetado pelo presidente da República. A meu ver, esse era um parágrafo que era essencial, não só pelo caput, como pelos incisos que tinham dentro desse parágrafo 4º. Né? Mas por que eu falo isso? A meu ver, conhecimento jurídico regulatório não é de exclusividade de advogado. A lei não dizia que você precisava ser bacharel de direito, a lei não dizia que você precisava ser advogado, a lei dizia simplesmente que você precisava ter conhecimentos jurídicos regulatórios. E isso é razoavelmente óbvio, né? É uma legislação, então você precisa conhecer a legislação, você precisa ter ali um conhecimento jurídico. Você também precisa conhecer um pouco o modelo regulatório que a gente adota, de uma autoridade nacional, de como que você faz ali o trâmite com essa autoridade, a comunicação com essa autoridade. Isso é conhecer o modelo regulatório. Ter conhecimentos jurídicos e regulatórios, até o padeiro pode ter. Se o padeiro for lá estudar a legislação, conhecer a regulação, pode muito bem ele ser, o meu exemplo aí clássico do padeiro DPO, ele também pode ter conhecimento jurídico regulatório. Você imaginar que você pode nomear um DPO que não tenha qualquer tipo de conhecimento, não faz o menor sentido em relação à função. Se você tem uma pessoa, um comitê que vai ser especializado em proteção de dados, que é, pelo próprio nome que a gente adotou no Brasil e em Portugal, é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o que adianta você indicar uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre tratamento de dados pessoais, sobre o modelo jurídico que nós temos, sobre o modelo regulatório que nós temos? E vejam, esse não é, no veto tinha lá uma justificativa de que isso criava uma barreira de entrada, livre iniciativa, concorrência, por aí vai, mas isso não é algo que a gente não encontra em concursos públicos. Tem vários concursos públicos ao longo do Brasil, para cargos, às vezes, até de ensino médio, não de ensino superior, que pedem algum tipo de conhecimento jurídico, seja da Constituição, seja do Código Civil, seja do CPC, dependendo do caso, ou de direito administrativo, mas isso não é uma exigência para quem é de ensino médio, não precisa ser bacharel em direito, não precisa ser advogado. Essa é uma exigência que, para você exercer as suas funções, é importante que alguma base você tenha. Então, eu acho que, quando você for nomear um DPO, essa pessoa precisa ter um conhecimento jurídico regulatório. É um ponto importante que essa pessoa tenha esse tipo de conhecimento. Óbvio, ela pode obter, pode fazer aí, né, se especializar, ela pode realmente estudar até lá, mas você precisa ter esse tipo de conhecimento para saber o que você vai fazer. Imagine que você não tem a menor ideia do que a lei diz, de qual que é o seu prazo para você responder a uma solicitação de acesso do titular. O que adianta eu ter um DPO que não sabe qual que é o prazo? O que adianta eu ter um DPO que vai lá e vai dizer, não, eu respondo daqui a 3 meses quando eu tiver afim. Na verdade, assim, você perde ali a funcionalidade, a ideia de que aquela pessoa vai ser encarregada pelos tratamentos de dados e que, obviamente, ele precisa conhecer um pouco o modelo regulatório, o modelo jurídico. Mas, ok, superado esse ponto, digamos que você já encontrou lá o seu DPO tem conhecimento jurídico regulatório, o que eu faço? Quem é que vai ser esse cara? Quem que tem sido escolhido normalmente? O mercado tem feito, via de regra, nomeações que são mais relacionadas a pessoas que integram o jurídico da empresa ou integram a área de tecnologia da informação. Por, obviamente, questões mais lógicas, né? Uma pessoa do jurídico, obviamente, vai ter um conhecimento jurídico, ao menos da lei, e a pessoa de tecnologia da informação vai conhecer como, de fato, são tratados os dados pessoais, o que a organização faz de aspectos de tecnologia em si, que são conhecimentos importantes para você poder até manejar dentro da empresa esse tema. Eu, particularmente, acho que, na maioria das vezes, áreas de TI são mais bem preparadas para fazer esse tipo de trabalho. Acho que é mais fácil você explicar aspectos jurídicos para quem é de TI do que explicar aspectos técnicos para quem é do jurídico, para quem é advogado. O advogado, na maioria das vezes, é muito fechado, muito quadrado, vai ficar lá, mas a lei diz isso, e daí, não sei o que eu faço com a parte técnica, o que é um cookie, o que é IP, quer dizer, existe uma dificuldade maior. Agora, não quer dizer que você não possa, né, eu já vi várias empresas que efetivamente nomeiam alguém do jurídico, alguém do compliance para ser o DPO.
O que eu acho que é importante a gente avaliar? Você tem que avaliar uma ausência de conflito de interesses. Isso não é nenhuma coisa que a nossa lei traga, né? Isso é uma coisa que o GDPR traz, mas que eu acho que é importante para essa função. E quando eu digo conflito de interesses, a gente teve uma decisão recente na Bélgica que dizia que se você tem o chapéu de compliance, a princípio você não poderia ter o chapéu de DPO também. Por quê? Porque ao longo do programa de adequação, é normal que você tenha ali o monitoramento daquele programa, você tem auditorias ao programa, né? Você tem aquela ideia de que nós vamos lá acompanhar esse programa e vamos auditar. Você pode auditar internamente, você pode auditar externamente, mas se você for auditar internamente, o natural é que a área de compliance faça esse tipo de auditoria, esse tipo de monitoramento. Se você é o DPO e você é o compliance, você está basicamente auditando a você mesmo, né? Você está auditando o que você fez ao longo do caminho, o que você acompanhou no projeto de adequação e o que você tem ali instruído aos funcionários. Então, você teria eventualmente um conflito de interesse. Não são todos os casos, não quer dizer que você não possa estar debaixo de um chapéu de compliance ou debaixo de uma estrutura de compliance, desde que você consiga ter aquele reporte direto à diretoria, aquele reporte direto ao CEO, um contato mais próximo com quem pode eventualmente tomar uma decisão relacionada ao assunto. Também é muito comum que a gente tenha no mercado, ainda que você tenha assim, uma nomeação de um DPO pessoa física, mas que exista um comitê de proteção de dados. Um grupo, que na verdade às vezes até é o grupo do DPO, é o comitê do DPO, que vai realmente realizar esse trabalho de receber as reclamações, de falar com a autoridade e de instruir a organização em si, instruir os funcionários como atuar com proteção de dados, o que é importante de você observar dentro da empresa. Na maioria das vezes, esse é um comitê multidisciplinar, então é um comitê que vai ter lá um advogado, alguém do jurídico, vai ter alguém de TI, de segurança da informação, vai ter alguém de RH, né? O que eu acho que é importante vocês avaliarem se vocês escolherem ter um comitê. Não dá para ser um comitê enorme, não dá para ter lá 10 pessoas, porque daí você nunca toma uma decisão, todo mundo fica discutindo, você faz uma reunião até conseguir marcar, é infernal, porque não, a agenda é diferente, daí um quer fazer um negócio, o outro não quer fazer, você tem uma complicação que quanto maior for o grupo, maior é de fazer essa estrutura andar, essa estrutura caminhar bem. Esse é um grupo multidisciplinar, mas que precisa ter uma certa limitação, um tamanho razoavelmente enxuto, para ele poder funcionar. Senão, no final do dia, você tem um grupo lindo e maravilhoso no papel, mas que no funcionamento, de fato, não acontece. As coisas ficam muito travadas. Esse é algo que eu acho que é algo importante a se avaliar. Outros pontos que a gente precisa comentar sobre o DPO e que causam grande incerteza, principalmente por conta do veto que foi feito ao parágrafo 4º lá, que era do artigo 41 pelo presidente. O parágrafo 4º em si, para quem eventualmente é advogado ou leu a lei, vocês vão ver que é quase uma má técnica legislativa de como você constrói a redação da lei. Por quê? Porque no parágrafo 4º no caput tinha aquela previsão lá que o encarregado precisava ser detentor de conhecimento jurídico regulatório, que era a previsão mais assim questionável, né? Era a previsão que possivelmente já poderia se ter uma ideia que o presidente vetaria ou que causaria algum tipo de desconforto. E daí no parágrafo 4º, ele, no lugar de o legislador resolver fazer um parágrafo 4º, um parágrafo 5º, um parágrafo 6º, ele pegou o parágrafo 4º e dentro do parágrafo 4º ele colocou alguns incisos, que eram incisos importantes. O primeiro inciso dizia que a autoridade vai regulamentar quando que o operador precisa indicar um DPO, né, o que já de fato mostra que o querer talvez da legislação não seja que o operador imediatamente tenha que nomear um encarregado. Tudo bem que esse inciso do parágrafo 4º não existe mais, né? Então, se você for ler a legislação hoje como ela está, você vai continuar naquela dúvida. E aí, o operador precisa nomear ou não precisa? O que eu faço? Mas lá no inciso 1 do parágrafo 4º dizia isso, que a autoridade ia regulamentar quando que o operador precisava indicar um DPO. Também dizia num outro inciso que a autoridade ia regulamentar quando que você pode indicar um único DPO, quando você tem um grupo de empresas, o mesmo grupo econômico, ali um conglomerado de entidades. E essa é uma parte extremamente relevante, principalmente para multinacionais. No GDPR tem essa previsão, a previsão de que você pode indicar um mesmo encarregado, desde que ele esteja facilmente acessível a qualquer estabelecimento.
desde que qualquer daqueles estabelecimentos que vai indicar o mesmo encarregado consiga se socorrer ao encarregado quando for necessário, né, e ele consiga responder com uma certa celeridade, que ele consiga de fato atender aqueles pleitos que são feitos. Como a gente já não tem mais isso na legislação, existe muito essa dúvida. Pô, e agora? Pô, eu sou uma multinacional, eu preciso indicar o encarregado no Brasil, eu posso pegar o meu encarregado, que já é o meu encarregado no mercado europeu ou em qualquer outro mercado? Eu, particularmente, acho que sim, acho que essa é uma defesa que a gente vai ter que fazer. Acho que a autoridade, se for fazer uma avaliação comparativa, verá que isso faz sentido, desde que, obviamente, o encarregado esteja acessível a qualquer um dos estabelecimentos. Acho que isso é importante. E tem um outro inciso, que era o inciso talvez o mais relevante do parágrafo 4º, que dizia que a autoridade ia regulamentar também a garantia da autonomia técnica e profissional ou financeira, acho que era mais autonomia técnica e profissional do DPO. E por que que isso é tão relevante? No GDPR, a gente tem uma previsão que diz o seguinte: o DPO não pode ser sancionado e ele não pode ser demitido por cumprir com a sua função. Isso não quer dizer que se você nomear um DPO e ele vai lá e roube a empresa, ou, né, ou mate alguém da empresa, ou faça qualquer coisa desse sentido, ele não pode ser demitido. A única coisa que diz é que se ele está cumprindo a sua função, ele não pode ser sancionado por isso. E por que que esse inciso era tão importante, essa ideia é tão importante? Porque para muitas organizações, cumprir a legislação é mais assim, aquele cumprir por se dizer. A pessoa está dizendo, não, estou em compliance só porque o mercado cobra, mas não porque eu queira muito, de fato, cumprir com a legislação, não porque eu me preocupe muito com proteção de dados. E para organizações que têm essa visão, às vezes você vai nomear um DPO e o DPO vai dizer para você o seguinte: olha, esse tratamento de dados aqui não deveria ser feito. Não concordo, acho que ele viola os direitos dos titulares, acho que ele ocasiona uma invasão à privacidade excessiva, acho que do jeito que ele está não deveria ser feito, a gente deveria mudar lá como que ele vai ser feito. E o CEO pode muito bem dizer o seguinte: olha, não gostei da sua interpretação, você está demitido, vou contratar um DPO que fale o que eu quero, não que fique falando aí o que você acha que você deve falar. A função do encarregado, eu acho que isso é algo que a gente precisa ter em mente. A função do encarregado do DPO, ela não serve simplesmente para a organização. Ela é uma função que foi criada pensando muito nos titulares de dados e no mercado. O DPO ele tem que atuar de acordo com a legislação e também pensando no titular de dados. Ele não pode atuar simplesmente pensando assim: a minha empresa quer fazer isso aqui, vai dar muito lucro, azar dos titulares que a gente vai violar os direitos deles. Senão não faz o menor sentido você ter um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Era melhor nem ter essa pessoa, faz o que você quer e pronto, né? E daí espera a sanção e vê o que vai dar. Então, quando você não tem essa previsão na lei, você poderia muito bem ter esse tipo de sanção, esse tipo de demissão do encarregado, tão somente por ele cumprir com o seu dever, né? Por ele apontar as coisas que ele entende que não estão corretas, as coisas que ele entende que fogem do escopo da lei, que violam a legislação. E a gente já não tem mais isso. E a gente só não tem mais isso, os incisos acho que nunca foram questionados. A gente não tem porque esses eram incisos que estavam dentro do parágrafo 4º. Quando você derruba o parágrafo 4º, você derruba, obviamente, todos os incisos que estão lá dentro. Não dá para você vetar o parágrafo e continuar com os incisos. Por isso que eu digo a má técnica legislativa. Se fosse feito vários parágrafos, o presidente ia lá, vetava o que dizia que você tem que ter conhecimento jurídico regulatório e deixa os outros lá no meio. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que realmente agora a gente não tem mais essas indicações na legislação. Eu, particularmente, acho que a autoridade nacional, quando existir, sabe-se lá quando, não sei se a parte do DPO vai ser uma prioridade no primeiro momento. Existem outros temas super relevantes, como transferências internacionais de dados, que demandam regulamentação. E a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: a autoridade nacional não foi constituída ainda. Então, digamos que se saísse amanhã, amanhã não, porque é sábado, né? Sai segunda-feira o decreto estruturando a autoridade e o presidente nomeando os diretores e as diretoras, nós ainda teríamos um período longo até que qualquer tipo de regulamentação fosse editada. Primeiro, porque os diretores precisam ser aprovados, né, ratificados lá pelo Senado Federal na sabatina. Depois, porque precisa criar o próprio instrumento, o regimento interno da própria autoridade. Não tem mesa, não tem cadeira, o cara vai trabalhar em pé fazendo isso, quer dizer, até sair qualquer tipo de regulamento que precise para consulta pública, audiência pública, isso vai dar um tempo longo. Então, até chegar aqui na parte do DPO, de quais que são os casos de dispensa, o mais natural que
deve acontecer, acredito eu, é que a lei vai entrar em vigor com o DPO sendo obrigatório para todo mundo. E daí, eu vou deixar um ponto que eu acho que é importante para vocês avaliarem, quem está fazendo aí projetos de adequação, quem já nomeou um DPO, ou quem está pensando ainda se vai nomear um DPO, ou se vai esperar para ver se a lei entra em vigor. Eu acho o seguinte, se de fato a gente não tiver qualquer tipo de regulamentação dispensando o DPO, você vai ter que nomear um encarregado quando a lei entrar em vigor. Se depois vier uma regulamentação dizendo assim, olha, nesses casos aqui é dispensado, fica muito difícil agora você retirar o encarregado da sua estrutura. Pense na mensagem que você passa para o mercado quando você tinha um DPO, você tinha um encarregado, e agora, porque é dispensado por lei, você diz assim, DPO, agora eu não preciso mais de você, agora a gente não se preocupa mais tanto com proteção de dados, agora você pode ir embora e a gente toca a nossa vida sozinho, sem você. Então, eu acho que se a lei entrar em vigor do jeito que está, sem autoridade, sem as dispensas de DPO, todo mundo vai precisar nomear um encarregado e depois vai sofrer pelo menos um tipo de pressão popular, ou eventualmente se você sofrer alguma investigação, se tiver uma ação judicial, vai ser feito um questionamento se você tiver destituído o seu DPO porque agora não precisa mais. Quer dizer, você colocou lá um DPO e você tirou aquela pessoa, quando a lei disse que não precisava mais, você diz, bom, então agora eu tô salvo aqui, não vou fazer mais nada com isso, toco o baile sem o DPO. Acho que tudo isso é importante, acho que dentro das organizações essa é uma função ainda muito delicada pelo seguinte, proteção de dados é uma mudança de cultura para qualquer organização. E dentro da organização, quando você tem uma pessoa lá que, fulano de tal, agora o DPO vai fazer isso, tem muita gente que vê com os olhos de, putz, eu não vou ficar com esse cara, acompanhar esse cara aqui, porque ele vai mudar toda a minha rotina. Eu já tinha uma rotina definida, eu já fazia isso aqui do meu jeito, a empresa já andava bem, agora vem o chato aqui, diz que eu tenho que colocar senha no meu computador, no meu telefone, que eu tenho que trocar senha a cada 3 meses, que eu tenho que ter fator duplo de autenticação, sai fora, DPO, não estou precisando de você. Então, assim, é uma função que, inevitavelmente, você vai encontrar resistências, o normal, né? O normal é você encontrar resistências dentro da organização. Se na sua organização não tiver resistência, que sorte, aproveite essa onda e faça a cultura de proteção de dados adentrar em toda a organização. Mas o natural do que a gente vê, dos clientes que a gente acompanha, é que sempre tem algum setor ou mais de um setor que vão criar lá uma barreira. Vai vir o DPO dizendo, olha, isso aqui a gente deveria a partir de agora fazer assim, a gente tem que implementar as nossas políticas. Os caras vão dizer, não vou fazer isso. Ou, não, vou chamar aqui o gerente de tal para ele falar com você, porque não dá para ficar fazendo isso, vai me atrapalhar aqui, eu tenho meta para bater, né? A grande verdade é essa, as pessoas podem até se preocupar com proteção de dados, mas todo mundo tem meta para bater dentro das empresas. Nenhuma empresa vai dizer assim, fulano, você que é de vendas, agora sua preocupação é proteção de dados, agora sua meta está dispensada. Isso não acontece na realidade. Acho que a gente tem que avaliar o que é possível dentro da realidade. A figura do DPO é uma figura que, de fato, vai ser necessária e que ela precisa ter uma interação forte com todas as áreas, ela precisa ser uma pessoa, um grupo que tenha essa atração dentro da organização. Óbvio, você precisa ter aquela ideia de tone by the top, from the top, que você diz que, olha, já a diretoria entendeu que proteção de dados é importante, a gente precisa colocar essa cultura dentro da empresa, a diretoria apoia o DPO, a gente vai ter essa mensagem de que essa é realmente um dos temas relevantes para a organização que a gente precisa tocar. E, obviamente, a partir daí fazer o trabalho, fazer o trabalho daquilo que precisa ser encaminhado. Tem muita coisa para ser feita, a nossa legislação fala muito pouco do encarregado, acho que, eu sei que assim, tem muita gente que é reticente de dizer, pô, vamos pegar o que o GDPR diz, mas na falta de algo mais compreensivo, pelo menos como parâmetro comparativo, não quer dizer que a gente vai seguir o que o GDPR diz, a gente tem uma cultura diferente, o Brasil tem, bom, é só ver que a nossa lei é cheia de jabuticabas, que o legislador disse lá, o GDPR disse isso, azar dele, eu quero fazer, né, sei lá, os caras dão um mês para responder, aqui eu dou 15 dias, porque aqui é Brasil, né, aqui é raça, não tem esse negócio de um mês para você responder com extensão de prazo, não. Aqui é 15 dias e só, não tem extensão nenhuma, a gente não vai prever na legislação qualquer tipo de prorrogação. Você que se vira e você que dê seus pulos, né, e arranja um jeito de se virar. Então, assim, é óbvio que existem diferenças culturais, é óbvio que não é tudo que a gente consegue importar, ou mesmo quer importar, mas pelo menos nos dá um parâmetro comparativo interessante. E um desses parâmetros comparativos, e eu já vou acabar para a gente poder responder algumas perguntas, para não matar o meu tempo, um desses parâmetros comparativos é o seguinte, lá fora existe uma previsão muito clara de que o DPO tem que estar envolvido nos Data Protection Impact Assessments, que são os relatórios de impacto à proteção de dados. Me fala onde você vê isso na nossa LGPD.
A LGPD não fala isso abertamente, ela fala lá que o DPO precisa, né, instruir os funcionários, orientar as pessoas em relação às boas práticas e executar, eventualmente, as demais atribuições que forem definidas pela autoridade ou pela própria organização. Mas ela não diz algo que é essencial, né? O DPO é a figura que vai ter esse contato com a avaliação dos riscos das operações de tratamento e que deveria claramente estar ali envolvido com o relatório de impacto à proteção de dados, com esse processo que é de avaliação de risco em relação aos tratamentos de dados pessoais. Eu repito o que eu disse no começo. A meu ver, a nossa lei, o que quis fazer é criar um saque de proteção de dados. É colocar lá, esses dias estava até rodando aí uma imagem no Instagram, em alguns grupos, que é uma tenda de atendimento ao titular, que é uma dessas tendas de praia. Assim, o cara fala, agora, a tenda de atendimento aqui ao titular custa R$900, porque ela é super importante e diferenciada. Mas é mais ou menos isso. A nossa legislação quer dizer, bom, a gente precisa ter um encarregado, legal, joga esse cara aí, não vamos dizer o que ele precisa ser, ele pode ser qualquer coisa, não precisa ter qualquer tipo de conhecimento específico, você põe quem você quiser, ele não precisa se envolver em muita coisa, no máximo vai fazer aquele contatinho entre a autoridade nacional, entre o titular de dados, é isso que está na nossa legislação. Se a gente quer ir além e entender que o DPO realmente é importante, eu acho que a gente precisa pelo menos pegar um pouco da base do que vem lá de fora para tentar interpretar a nossa lei e dizer, bom, o que de fato o DPO precisaria fazer, seria bom que ele fizesse e que a gente não previu na legislação. Mas é isso, eu vou deixar aqui para o Frederico fazer umas perguntas, porque senão acho que eu vou matar o tempo e não vou responder no vídeo. Tá ótimo, Felipe. Muito bem. Felipe, já aproveitando o gancho aqui, eu tenho duas perguntas relacionadas a conflitos de interesse. Então, o Giovanni, ele pergunta aqui se há possibilidade de ter conflito de interesse em órgão público caso nomear um ouvidor como esse encarregado de proteção de dados. Mas eu posso colocar uma pimentinha também em casos de tribunais, em relação a desembargador, ser também nomeado como encarregado. Qual que é a sua visão? Eu acho que assim, conflito de interesses é algo muito difícil de você avaliar, porque precisa ser de fato na prática, o caso a caso, se aquilo traz algum problema no exercício da função. Acho que ouvidor em si, como DPO, não sei se eu vejo tantos conflitos. Acho que de fato você vai ter, em cada situação, vai depender um pouco da estrutura da empresa, né? Para quem que o ouvidor eventualmente reporta, como é que você tem um canal interno de qualquer tipo de reporte específico, ou de mandar lá uma solicitação, ou de avaliar o trabalho que está sendo feito, vai depender um pouco da estrutura interna. A sua pimenta é uma pimenta relevante, né? A gente já tem casos de tribunais que nomearam desembargadores como DPOs, e que tem embaixo dessas pessoas uma equipe que vai fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que não é o ideal. Assim, acho que você pode fazer, você pode tentar trabalhar e fugir um pouco dos conflitos, mas acho que não é o ideal. Acho que você poderia, dentro da organização, escolher outra pessoa sem, assim, estar tão ligada ali à execução fim de uma finalidade do Poder Judiciário, que também é o encarregado, também pode ter um tipo de avaliação que privilegie mais o próprio tribunal, a própria instituição que está representando. Acho que, assim, a nossa lei não traz abertamente essa ideia de conflito de interesse. Ela não fala que você não pode ter um conflito. Ela não fala que você tem que evitar o conflito. Claro, se você for fazer, e essa é uma analogia talvez até interessante, e eu já levantei isso outras vezes, a nossa lei resolveu adotar a nomenclatura encarregado, né, que é a mesma nomenclatura que se tem no texto de português oficial do GDPR, também é encarregado. Agora, quando a gente resolve adotar encarregado e não diretor de proteção de dados, que em tese o DPO, né, se você for fazer uma tradução quase literal, você vai alcançar o diretor de proteção de dados, você também foge um pouco daquela noção de diretor que a gente tem lá da Lei das Sociedades por Ações, da 6404. Porque na Lei das SAs diz lá que os diretores, a diretoria, tem uma série de deveres fiduciários em relação à organização, inclusive a parte de conflito de interesses, né? Você tem um dever de lealdade, você tem um dever de informação e você tem esse conflito de interesses que precisa ser evitado. Eu acho que no Brasil a gente precisa fazer essa avaliação também. Existem várias funções,
ouvidor, pode ser que você tenha um conflito. Compliance, provavelmente em alguns casos, não todos, mas provavelmente em alguns casos você vai ter um conflito. É realmente necessário que você avalie a estrutura organizacional e entenda, olha, o ouvidor consegue se reportar para alguém, tem alguém que fiscaliza a função, tem alguém que eventualmente pode verificar se ele não está ali misturando as coisas, né? Qual que é o tipo de reporte que vai ter. É a mesma coisa para desembargadores em tribunais. Né? Qual que é o tipo de reporte que vai ter? Quem que pode fiscalizar essa pessoa? Será que alguém tem ingerência, assim, ou até mesmo coragem de chegar lá no desembargador e dizer, desembargador, você está fazendo errado? Esse é o tipo de questionamento que a gente tem que levantar. É um questionamento de até que ponto isso não pode realmente criar um conflito. E, ao meu ver, evitar esse conflito ao máximo. Em empresas é muito mais fácil de você fazer isso. Em órgãos públicos existe um critério também político, né? Existe toda assim uma discussão política de que o encarregado vai ser alguém relevante, às vezes você vai ter até uma função adicional, né? Tudo isso chama atenção. E tudo isso tem preocupações maiores. Dentro de organizações, é um pouco mais fácil você fugir desses conflitos e encontrar alguém que atenda bem, dependendo do caso, né, a organização. Felipe, aproveitando também essa parte de conflito de interesse, o Bruno, ele pergunta aqui se, em caso de uma empresa de advocacia, exercer esse trabalho de Pure as a Service, será que não pode existir um conflito de interesse com o Código de Ética da OAB? Nós temos aí 3 minutinhos, tem várias perguntas, mas não sei se a gente Tá não vai bom, eu vou conseguir tentar, entender aí, mas... eu vou tentar responder em velocidade CREO número 5, pelo menos a do Bruno a gente responde. Bruno, eu acho que sim, eu acho o seguinte, se você é advogado e quer prestar DPO as a Service, você não pode prestar pelo seu escritório de advocacia. Você vai ter que abrir uma empresa de consultoria, uma empresa separada para prestar esse tipo de serviço. Pelo Código de Ética, o advogado só pode prestar serviços advocatícios. DPO as a Service, ao meu ver, não é um serviço advocatício. Você não deveria sequer conseguir emitir nota de DPO as a Service, porque o escritório de advocacia consegue emitir nota somente com aquele código de serviços advocatícios. Isso, ao meu ver, não é um serviço eminentemente advocatício. Quer dizer, você precisaria ter uma consultoria separada para daí emitir nota como prestação de serviço, consultoria, alguma coisa assim. O segundo ponto mais relacionado ao conflito que eu vejo, e isso em Portugal a gente já teve um questionamento desses, que é o seguinte, eu posso ser o DPO e o advogado ao mesmo tempo? A Ordem dos Advogados de Portugal disse que não. Se você é o DPO de uma empresa, você pode ser, a ordem lá disse o seguinte, você até pode prestar serviços de DPO, mas você não pode ao mesmo tempo ser o DPO e o advogado da pessoa, porque daí você teria um conflito de interesse. Então, se você for o DPO, você não pode representar aquela pessoa num processo judicial relacionado ao tratamento de dados pessoais, né? E vice-versa. Então, acho que esse é um critério bom para a gente tentar avaliar. Ah, ótimo. E para a gente encerrar a última perguntinha aqui da Denise, ela é profissional aí da área de marketing, ela pergunta se esse profissional da área de marketing, de comunicação, pode ser o DPO de uma empresa, já que é ele quem cria as estratégias de captação de dados, para divulgação de anúncios, venda de produtos digitais, enfim, e a gente está vendo essa grande crescente da área de marketing com dados pessoais, né? Uhum. Denise, acho que pode, sim, sem problema algum. Já vi em estruturas que o RH é DPO, o marketing é DPO. Não é o mais comum, mas pode. Então, o que é importante é que essa pessoa realmente tenha, a meu ver, aquilo que eu falei, conhecimento jurídico regulatório. Saiba bem a lei, saiba bem qual que é o nosso modelo regulatório, saiba bem o que precisa fazer. Tá? Fora isso, se você conseguir obter todos esses requisitos, e isso não é nem uma questão de certificação, né? A gente vê muita certificação no mercado, mas não é a certificação em si, é de fato ir lá, estudar, aprender, conhecer a lei, conhecer o modelo regulatório e se sentir apto a prestar esse serviço com qualidade. Fora isso, não acho que haja qualquer problema de um marketing ser o DPO. Oh, maravilha, Felipe. Infelizmente, nós temos várias perguntas aqui no chat e também enviado aqui para o meu privado. Não sei se o pessoal ficou tímido aí, mas infelizmente aqui eu não posso passar o tempo, senão eu vou tomar um puxão de orelha aqui da organização. Mas, Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito aí o nosso convite, ter compartilhado aí toda essa sua vasta experiência, esse conhecimento conosco. Foi muito válido aqui para nós. E aprendemos demais, com certeza. Muita coisa bacana que você conseguiu transmitir para nós. Imagina, eu que agradeço, Frederico. Obrigado de novo a você, obrigado por toda a organização. A quem eventualmente ainda tiver perguntas, fique super à vontade para me mandar uma mensagem, um e-mail, ou me manda uma mensagem lá no LinkedIn.
Eu respondo a todo mundo, eu prometo que eu respondo, às vezes eu demoro para responder, porque o trabalho é bastante, mas assim, eu sempre respondo a todo mundo, faço questão, então fique super à vontade que eu estou à disposição. Tá ótimo, muito obrigado. Pessoal, então Obrigado. nós vamos encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu queria agradecer mais uma vez também aos nossos patrocinadores do evento, para poder fazer acontecer, a RM Digital e a AC Software. E vou passar também a palavra aí para o nosso patrocinador, do AC Software, para que ela faça o encerramento. E nós retornamos aí às 14 horas com a palestra com o Dr. Renato Leite Monteiro. Ele vai falar sobre as decisões automatizadas, o uso de dados pessoais e os princípios da não discriminação, para a gente manter aí nosso nível de excelência dessas palestras. Mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra para o nosso patrocinador. Na verdade, eu vou encerrar aqui esse momento. Meu nome é Nicole, ontem eu já me apresentei para quem estava aqui, para quem não estava aqui, vou me apresentar novamente. Sou diretora jurídica do IGDD. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, convidá-los, né, reiterar o convite que o Frederico fez para que estejamos todos presentes aqui no período da tarde para assistir todas as palestras e encerrarmos mais esse dia incrível de tanto conhecimento. O final dessa palestra me faz pensar naquela frase, né, que atribuem a Einstein, de que uma mente que se expande, ela nunca mais retorna ao mesmo estado, né? Então, a gente ganhou tanta informação, a gente acaba vendo com outros olhos várias questões que foram abordadas, e tão importante começar justamente falando de educação, e aí a gente termina essa etapa falando de PO, passando por uma questão abordada pelo Rafael Maciel, que é tão necessária nos tempos de hoje. Então, muito obrigado.